Olá, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre um pensamento aí do filósofo Herbert Marcuse, que diz o seguinte: o entretenimento e a aprendizagem não se opõem. O entretenimento pode ser um modo mais efetivo de aprender. E é exatamente isso, né? Por que a gente não pode aprender como uma forma de entretenimento? Por que a aprendizagem não pode ser algo prazeroso? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a gente tem dificuldades aí ao longo da nossa vida escolar e da vida escolar daqueles que a gente acompanha, seja como pais, como responsáveis, como professores, etc., porque aquilo é um peso, né? Parece que o estudo é uma tortura. E aí nós temos que pensar de onde que vem essa ideia. Por que o estudo tem que ser algo pesado, difícil? Talvez um dos motivos disso seja a questão de que nós fazemos um estudo, temos uma escola que prepara para o trabalho, prepara para as profissões. E vemos o trabalho, na nossa cultura, as profissões, também como algo pesado. Né? Inclusive, tem aquela história de que a palavra trabalho viria da palavra tripalho, que seria um instrumento de tortura. Bom, isso já nos dá muita coisa para pensar, né? Por que o trabalho deve ser visto como uma tortura? Ou seja, toda vez que nós trabalhamos, nós estamos sendo torturados? E para não sermos torturados, nós não trabalhamos? E quem não trabalha vive de quê? Ou tem pessoas que servem, né, que a servem, ou dependem dos outros. Seja por estar numa posição superior e ter quem prover o seu sustento por serem inferiores, ou por estar numa posição muito inferior dentro da sociedade e depender da boa vontade, da caridade aí dos poderosos que têm os bens, têm as riquezas, etc. O resto, todo mundo que ficou no meio, ou seja, todas as pessoas comuns no mundo atual, trabalha. E trabalha muito tempo na vida, e não trabalha só para ganhar dinheiro, né? Então, essa é a primeira questão. Talvez a gente tenha que rever as nossas ideias aí, as nossas concepções acerca do trabalho. Agora, se a gente for pensar em termos de aprendizagem, então a coisa fica mais complicada ainda. Por quê? Porque mesmo a gente tendo essa escola que prepara para o trabalho, para a profissão, para o futuro, ela cada vez mais hoje em dia não prepara só para isso, né? A gente sabe que a escola, isso não é de agora, já é de muito tempo, mas cada vez tem se falado mais sobre isso, talvez até com uma tentativa de mudarmos uma visão antiga e que provavelmente não está surtindo tantos efeitos assim, senão não estava sendo questionada, né? A escola prepara para muito mais coisas do que para a profissão. E o preparo profissional é cada vez mais também visto como uma área específica dentro da escola. Tanto que existem os cursos profissionalizantes, tanto que existem os cursos superiores, mas a escola como um todo não se preocupa em preparar para o trabalho, né? Ou não só para o trabalho ou só para o futuro profissional. Como a gente sabe, a escola prepara para a vida. Bom, preparar para a vida também é um pouco complexo, né? Porque quanto tempo a gente vai viver, que tipo de vida e que surpresas a vida nos reserva. Então a ideia seria justamente essa, que a escola permitisse que nós estivéssemos aptos a ser bem-sucedidos, mesmo frente a essas surpresas da vida. E nós tivéssemos embasamento, tivermos suporte para todas as situações que eventualmente possam se apresentar aí no futuro para a gente. Só que a gente sabe que o suporte que a gente precisa para esse enfrentamento aí da vida não é apenas de base conteudística, né? A gente precisa de muito mais coisa. A gente precisa de suporte emocional, psicológico, financeiro, muitas vezes, mas também precisa de suporte social,
suporte fraterno, suporte aí para nos relacionarmos com o mundo e toda a diversidade que existe no mundo, né? E isso tem muito a ver com a questão do entretenimento, tem muito a ver com a questão do prazer, porque o entretenimento tem a ver com prazer, né? Se você vai buscar uma forma de entretenimento, é para sentir alguma coisa, para ter emoções com aquilo. Então, se a gente também pudesse pensar que esse entretenimento é uma forma de aprendizado e que o aprendizado pode ser um entretenimento, talvez as coisas não fossem tão difíceis. A questão talvez seja exatamente essa, do prazer. A gente então tem que se desvencilhar daquela visão do estudo como algo pesado, algo que vai torturar, né, os estudantes, e pensar no estudo e no aprendizado como algo prazeroso, que vai entreter os estudantes. Mas aí eu vou ser sincera, para que a gente possa ter um estudo que entretenha e que atraia os estudantes, é preciso que quem proporciona esse estudo também sinta da mesma maneira. Então, vamos para a área do entretenimento. Um ator, né, que é a primeira coisa que a gente pensa aí no cinema, no teatro, nas artes aí, dramáticas, etc. E mesmo outros artistas, né, de outras áreas, um pintor, um escultor, se ele não tiver um envolvimento emocional com a obra que ele está produzindo, se ele também não se envolver com aquilo, se ele também não se emocionar com aquilo, ele não consegue provocar esse entretenimento em quem vai admirar aquela obra. Se um ator não se envolve com a história, com a personagem, com o filme, com a peça, com o teatro, seja com o que for que ele está fazendo, ele não consegue emocionar nem comover o seu espectador, a sua plateia. E a mesma coisa acontece com o professor. Se o professor não tem o entendimento ou a sensação de que o que ele faz numa escola é prazeroso, é agradável para ele, ele jamais vai conseguir passar isso para os seus alunos. Enquanto nós tivermos professores que se sentem torturados ao dar as suas aulas, nós vamos ter muita dificuldade em transformar essa escola em uma escola que entretenha os nossos alunos. Existem diversos motivos para os nossos professores estarem se sentindo torturados. Isso é assunto para outra aula, para outro momento, né? Olha aí o vício, né, da aula. Mas as famílias também, né? É uma questão cultural. As famílias também precisam aceitar que uma escola ou um ensino que não torture seja eficiente. Então nós temos aí um grande desafio pela frente. Mas vamos pensar nisso. Será que nós nunca aprendemos com alguma forma de entretenimento que nós estamos tendo? Nós nunca aprendemos com o filme que assistimos, nós nunca aprendemos, não vou nem falar dos livros, né? Porque isso já é outra esfera. Mas nós nunca aprendemos com uma brincadeira infantil no dia a dia. Nós nunca aprendemos com uma situação cômica, às vezes até tragicômica. Mas quantas vezes nós aprendemos porque nós nos envolvemos, nós nos emocionamos. E mais, temos a memória disso justamente por causa dessa emoção. É uma coisa que muitas vezes nos comove até anos depois, vários anos depois, porque aquilo entrou no nosso coração, no nosso sentimento, né? Será que se a gente conseguisse fazer isso com os nossos alunos, eles não teriam mais interesse em continuar aprendendo e vontade de guardar o aprendizado para eles? Se o aprendizado provoca sensações agradáveis, sensações boas, será que ele não quer conservar aquilo? E não quer manter aquilo? Vamos pensar sobre isso. Acho que vale a pena a gente refletir. Então, lembra aí do filósofo Herbert Marcuse, que o aprendizado e o entretenimento estão muito mais próximos do que a gente pode imaginar. Ok? Tchau, tchau. Bom, agora você já sabe, né? Se gostou, não preciso nem falar.
curte o canal e a gente daqui a pouco tem outro vídeo aí, ok? Tchau, tchau.